Olá, internautas de diferentes contextos geográficos, você que me ouve aqui na Bahia, em outros estados, muito obrigado aí pela confiança de parar para ouvir. Parar para ouvir o outro é sempre uma relação de confiança. Essa semana saiu uma matéria assustadora em diferentes segmentos midiáticos e que teve repercussões das mais diversas, né? Milhões de abelhas morreram. Isso no estado do Mato Grosso, mas não é só lá. Isso aconteceu em outros estados do Brasil também. Morreram devido ao uso de agrotóxicos, de uso irregular de agrotóxicos em uma determinada propriedade. Olha, gente, isso é terrível. Terrível. Primeira questão a se discutir, né? O Brasil tem que se reavaliar a aprovação do uso de determinados chamados defensivos químicos, defensivos agrícolas, agrotóxicos mesmo, prefiro chamar dessa forma, né? O Brasil tem que reavaliar a lista o que é permitido de se usar e diminuir essa lista, né, pela qualidade de vida das pessoas. Se liberou erradamente recentemente muitos agrotóxicos, o que contribui e muito para a contaminação não só da agropecuária, como de frutas, da água, do solo, do ar. Já é muito complicado. Agora, se tem lá escrito em um determinado defensivo desse aí, um agrotóxico, tá, está escrito, consta que não se deve usar jogando no ar, né? Tem que ter esse cuidado de aqueles aviões que as pessoas saem jogando. Se há essa observação e as pessoas descumprem, né? Quem descumpriu tem que responder no rigor da lei. Essas pessoas devem ser punidas. Por quê, gente? A coisa é impactante. Em primeiro lugar, vamos falar da questão das abelhas. Muita gente não sabe, porque as pessoas veem lá a imagem que tem é uma colmeia lá de abelhas lá com milhares de abelhas e acha que tem abelhas de sobra. Não, algumas espécies de abelhas estão em extinção. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Algumas espécies de abelhas estão em extinção. As abelhas são extremamente importantes, são agentes polinizadores. As abelhas, por causa delas, que existe a agricultura, que existe essa diversidade de produtos, de plantas, elas polinizam as plantas, elas estimulam elas são responsáveis pela produção agrícola, pela produção de flores, elas são importantíssimas para a vida, para a existência, não só das plantas, mas da humana mesmo. E não se está exagerando, não. Então você tem uma situação em que você tem algumas abelhas ameaçadas de extinção, ou seja, o que é extinção? Aquela espécie pode desaparecer do planeta para sempre. Desaparecer para sempre. Algumas espécies. Nesse caso aí, dessas milhões de abelhas que foram mortas aí, e se noticiou aí ao longo da semana em curso, nesse caso específico, algumas dessas abelhas que constam da lista de extinção, dessas abelhas foram atingidas, sofreram com esse agrotóxico terrível que foi jogado, se matou milhões de abelhas. Gente, isso é degradante. E além disso, tem a outra questão, é que você mata as abelhas, aí como já se destacou anteriormente, se envenena o solo, a água, o ar e as pessoas. Como é que ficam os idosos em um contexto desse? E as crianças, os recém-nascidos, né? E as senhoras grávidas, que eu estou falando dos casos em que há uma situação um quadro mais delicado. Então, o que se fazer? Primeiro, proibir uma lista de agrotóxicos que se permitiu recentemente usar. Ponto. Outra questão é
intensificar a fiscalização. Há, inclusive, pessoas que fazem uso de agrotóxicos de maneira irregular, sem máscara, sem luvas, sem ter onde guardar. Os recipientes onde se coloca isso, muitas vezes é descartado de forma irregular, que é um outro problema sério, complicado. Além disso, tem uma outra questão de natureza geográfica no Brasil, né? Tem um país gigantesco, tem trechos do Brasil que o Brasil tem fronteiras com alguns países que a fronteira ela é hídrica, que é a fronteira hídrica, um rio. Mas o Brasil tem uma extensa área de fronteira seca, o que facilita a entrada inclusive, de agrotóxicos irregulares. Né? Não é o caso desse aí, não é o caso desse último caso, não. Mas em muitos casos, você tem ainda os irregulares, ou seja, além dos agrotóxicos que estão na lista dos permitidos para o uso no Brasil, né? E que muitos são usados de maneira irregular, deveria ser usado de uma forma, é usado de outra, e quem usa não está protegido. Além dessa questão, desse quadro, ainda tem aqueles irregulares que entram via fronteira seca ou até mesmo via fronteira hídrica, atravessando com navegações de barcos de forma irregular, o que é um absurdo total. Então, ou se proíbe isso, ou vai ter problemas sérios. Agora, cabe à gestão pública municipal monitorar isso, gente. Por exemplo, o cidadão abre lá um estabelecimento comercial para vender os agrotóxicos. Ninguém fiscaliza de quem ele compra, o que ele vende. A outra questão, orientações técnicas para o uso. Isso aí tem que se fazer, fazendo-se uso do quê? Sindicatos de trabalhadores rurais, né? Reunião com o pessoal do Sindicato de Trabalhadores Rurais, associações de agricultores, né? Lembrar que essas orientações são importantes e elas sendo colegiadas no coletivos é muito melhor. Associações, cooperativas, com orientações técnicas e com punições duras para aquelas pessoas que descumprem. Porque não adianta, gente. Não adianta apenas as multas pecuniárias. Porque o cidadão fala assim, você coloca uma multa, fulano pagou uma multa de 100 mil reais porque usou um agrotóxico irregular, contaminou lá um rio. Só que muitas vezes os 100 mil reais é para um cara que tem milhões e milhões, ele não está nem aí, ele vai continuar poluindo. Então a punição tem que ser muito mais dura. As multas serem caras e as pessoas que fazem isso, que agem dessa forma, devem ser presas. Porque é um absurdo, porque isso é um atentado à vida humana. É um atentado à vida humana porque as abelhas, repito, são importantes agentes polinizadores e esses agrotóxicos afetam de diferentes formas, diferentes intensidades, o solo, a água, o ar que respiramos, atingindo pessoas do entorno imediato. O que é complicado, é um atentado à saúde de coletivos sociais. Então as punições devem ser duras. Saúde e paz, até a